Oi, gente, continuando aquela série de vídeos que eu ia fazer para estudantes, sem muito script, sem muita edição, nada muito elaborado. Eu ia falar hoje sobre um pouquinho como é que foi o meu curso de Biologia na UNB, minha graduação, e como é que eu saí dessa ideia de que eu quero fazer engenharia genética para eu quero fazer aconselhamento genético. Então, basicamente, como é que eu entendi que eu estudei uma coisa, mas o que é que eu quero seguir de carreira mesmo e como é que eu posso ganhar dinheiro com esse conhecimento. Mas enfim, um pouco sobre como é que eu tava quando eu entrei no curso, né? Então eu passei em biologia na UNB e eu tava muito animada no começo do curso porque lá na biologia eu não vou falar os números certos e eu não vou lembrar quanto que era, mas basicamente imagina que você tem que fazer 250 créditos para formar e 200 desses eram as obrigatórias. Então eu tinha ali 50 créditos de matérias que eu tinha que fazer na universidade, mas elas eram optativas, então eu podia escolher qualquer coisa que eu quisesse. Então, como eu falei no meu outro vídeo, no ensino médio, meus professores eles me deram a dica de olhar o currículo, né, e saber como é que vai ser, o que você deve esperar desse curso, e eu olhei a lista também de optativas. Lá na UNB tinha uma série de matérias que você podia fazer, que eles recomendavam, que eram relacionadas ao seu curso, e tinha que eram as optativas, e tinha outras matérias que você podia fazer que contavam os créditos também, mas é porque era uma coisa mais aleatória, que era crédito livre. Então, entre as optativas, eu estava muito animada quando eu entrei na biologia e antes de entrar também, porque eu pensei, eu sempre gostei de muita coisa, então eu pensei, nossa, que legal, eu tenho a liberdade de estudar um monte de coisa legal só porque eu passei nessa universidade, só porque eu estou fazendo esse curso. Então, entre as optativas que eu podia fazer ali, por exemplo, era Latim 1, e eu achei muito legal, porque isso ia contar para eu formar, eu precisava de créditos, né? Então eu podia fazer algumas aulas de línguas ali, por exemplo, Libras também, que eu achei muito interessante, que podia contar ali para eu me formar. E eu também podia fazer as matérias de crédito livre, só que eles não recomendavam tanto, né? Mas os créditos ainda contavam. E além disso, eu ainda podia participar, eu sabia das matérias que estavam rolando, os horários, né, onde que era, então eu podia entrar em contato com os professores e para assistir como aluna especial. Então é uma oportunidade muito grande para você se expor e aprender todo tipo de coisa. Então eu lembro que eu gostei muito, fiquei muito animada para aprender essas coisas assim de línguas. Quando eu entrei, tinha a matéria de desenho 1 também, que era lá do departamento de artes, mas eles consideravam que eram útil ali para biologia, porque tinham matérias como, por exemplo, ilustração científica. Então, eu já pensei, nossa, vou fazer desenho 1 e eu quero fazer escultura também, porque eu gostava muito de artes. Então, eu pensei, eu não estou fazendo o curso de artes, mas eu tenho a liberdade de me inscrever para as matérias ali. Aí eu vou fazer desenho 1, e aí depois eu vou fazer desenho 2 e pintura 1, e aí eu vou poder fazer, eu vou ter todos os pré-requisitos para escultura. E aí, as matérias que não tinham nada a ver também, eu pensei, nossa, eu vou fazer massagem desportiva. E aí, isso eu já sabia que eu não ia conseguir fazer oficialmente, porque eu tinha que fazer uma matéria, acho que da medicina, ou sei lá, alguma coisa da anatomia específica lá. Mas eu pensei, não, para isso eu vou entrar em contato com o professor, sabe? Então, mesmo que não contasse crédito, eu tava muito animada, até porque a minha grade, ela não era muito lotada. Então, eu tinha espaços, no meu primeiro semestre eu tinha 4 matérias. Eram matérias difíceis, mas eu podia ali sonhar em fazer algumas matérias ali, preencher a minha grade com um monte de coisa legal. Então, quando eu comecei o curso, eu estava muito animada, não tanto pelo curso em si, mas por toda essas portas que se abriram para eu aprender um monte de coisa legal, sabe? Então, eu estava muito animada, só que já no primeiro semestre eu comecei a ficar um pouco decepcionada com o meu curso, porque eu estava fazendo biologia, e aí as matérias que eu tinha pegado, elas eram muito chatas, e é uma coisa que talvez você sinta também, dependendo do seu curso e da sua faculdade, mas o curso começa a ficar legal quando você começa a aprender umas coisas mais complicadas e mais aplicadas, e no começo você vai estar aprendendo ali a base de tudo, sabe? Então, eu tava me sentindo
que eu tava não no curso errado, eu só tava achando que o curso tava muito chato e eu tava sempre me comparando com os meus amigos porque eles estavam aprendendo coisas novas. Então, os meus amigos que estavam fazendo engenharia, eles estavam aprendendo a fazer coisa no AutoCAD. Então, eles estavam aprendendo a usar um software para fazer desenhos legais em 3D. E aí, eu tinha amigos que estavam no direito, então eles estavam aprendendo um monte de coisa que, tipo, também era muito básica, porque era o curso de direito, primeiro semestre. Mas eles estavam aprendendo um monte de coisa ali que, tipo, a gente estava vendo notícias na TV e aí eles comentavam, fiquei sabendo que tem essa lei aqui, não sei o que, e é por isso que não pode, porque também tem não sei o que da base ali do direito que eles falam, que, enfim, o réu sempre tem razão, sei lá, não entendo. Mas tava ali eu pensando, nossa, tá aqui eu no primeiro semestre da faculdade, basicamente aprendendo as mesmas coisas que eu já tinha aprendido no ensino médio, só que com um pouco mais de profundidade, o que é uma pena, porque eu não tô nem aí pra essa matéria e para as coisas que eu tô aprendendo. Então foi meio decepcionante no meu primeiro semestre. As matérias eram. Eu lembro que eu fiz anatomia comparada, então a gente estava aprendendo ali as partes, né, do corpo, músculos, ossos, como é que são os sistemas. Só que a gente aprendia de humano, também aprendia de peixe, também aprendia de outros animais, tipo cachorro, porco, rato. E pra mim era muito chato porque eu sabia que eu só gostava de humano, né? Então pra mim era uma grande perda de tempo. Mas eu tinha que pegar essa matéria, eu não podia pegar anatomia humana, que era para outro curso. Eu também peguei cálculo 1, que todo mundo já tinha me dito que era desnecessariamente difícil para biologia, porque era pré-requisito para outra matéria, mas você podia também fazer matemática 1 e você não usava o conhecimento de cálculo 1, e mesmo matemática 1 é tipo, várias matérias eu senti que tinham um pré-requisito ali, mas que não era necessário. Mas pode ser porque eu vim ali de uma escola particular e o ensino era muito bom, e aí eles precisavam fazer essas matérias ali com pré-requisito para garantir que todo mundo teria o nível básico para fazer aquelas matérias, né, seguintes. Mas enfim, o primeiro semestre foi muito chato e eu fiquei muito decepcionada meio que com essa perda de tempo, de ficar fazendo matéria ali só para contar os créditos, sendo que eu não vou usar ela nas matérias seguintes. Mas tá, aí o curso foi passando, eu ainda tinha muito essa sensação de que, tipo, os meus amigos estavam progredindo nas carreiras deles e aprendendo coisas úteis, e eu tava ali meio que presa num curso que era uma coisa realmente acadêmica, pra, enfim, fazer pesquisa e escrever artigo e etc. Mas pelo menos as matérias foram melhorando e as pessoas no curso de biologia eram sempre muito legais, eu acho que as pessoas sempre têm essa imagem de pessoa que faz biologia, que são pessoas muito legais e diferentes e, enfim, interessantes. E realmente as pessoas no curso sempre foram muito agradáveis, muito nerds. Eu entrei num semestre em que todo mundo estava ali indo nas monitorias e os tutores falavam, tipo, nossa, é tão estranho ver as pessoas indo na monitoria e, tipo, nem é no final do semestre que tá todo mundo, tipo lutando para ganhar nota e tal. Então era uma turma assim de muitas pessoas nerds, era bem legal. E aí, claramente, desde o começo assim do curso, a gente tinha uma diferença do tipo de pessoa no curso. Tinha as pessoas que gostavam de coisa de campo, né? Então coisa de bicho e de, enfim, saída de campo para fazer as matérias ali de entomologia, para depois fazer entomologia forense. Enfim, esse tipo de coisa. E tinham as pessoas que eram da biologia molecular, que eram os moleculoides, que era o grupo do qual eu fazia parte. Então é isso, boa parte do meu curso eu fiz coisa de botânica e de ecologia que eu não gostava muito, tipo morfologia das criptógamas, que é estudar musgo, morfologia das fanerógamas, que é estudar as plantas que têm flores e frutos, a fisiologia vegetal, como eu falei. Tinha muitas dessas coisas assim que eu não gostava muito, mas boa parte do curso ali da metade para frente eu gostei muito. Então, embriologia, histologia, que é o estudo de tecidos, achei super interessante, minha professora era muito boa. Fiz biofísica, que eu não gostei, mas eu vi a utilidade. Biologia molecular. Aí eu comecei a fazer umas aulas de genética que eram optativas, que tinha genética básica, eu achei
muito básica, mas é interessante. Tiveram outras matérias, por exemplo, citologia, que eu também não gostei, era muito difícil, mas ela claramente era muito importante, né, para o curso. Então, todas essas matérias, assim, associadas com a parte micro da coisa, para mim eram muito interessantes. E aí tá, já no final do curso, todo mundo já tava me cobrando, tipo, Nai, o que você vai fazer da sua vida? Você vai dar aula? E eu sabia que eu não queria dar aula. Só que eu tinha entrado com essa ideia de tipo, eu quero fazer engenharia genética, né? Então eu sei que depois daqui eu vou fazer um mestrado. Só que durante o curso eu já estava vendo que eu não queria isso porque eu não gostava de pesquisa. Então já no final do curso eu estava meio que procurando, tipo, o que é que eu vou fazer da minha vida com esse curso, né? Eu já sabia que eu não ia fazer mestrado, já sabia que eu não ia fazer pesquisa. E no conselho de biologia eles diziam que biólogo podia trabalhar ali com análise de laboratório, né? Então, analisar amostras. Então, eu achei que eu ia fazer isso. E lá para o final do curso, nessa época, você não precisava fazer pesquisa em si, você não precisava fazer uma dissertação, um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Então, os meus amigos tinham que fazer isso, né? Ou eles tinham que fazer um projeto, ou eles tinham que fazer um TCC. Graças a Deus eu não precisava, porque eu não tinha interesse nisso, não tinha interesse em ter um projeto, sabe? E a outra opção é você fazer estágio em algum lugar. Então eu peguei uma matéria que era estágio supervisionado, acho que em genética, não sei o que, não lembro mais, mas eu fiz um estágio, eu queria em genética e eu entrei em contato com a pessoa que fazia atendimentos em aconselhamento genético, então genética humana. Entrei em contato com ela, não consegui contato, mas eu consegui falar com o professor do laboratório de veterinária. Então, para concluir o meu curso, eu tive essa experiência aí no laboratório de genética, em que a gente fez umas técnicas ali, a gente fez pesquisa com camundongo e com rato. Eu já sabia que eu não gostava de pesquisa, mas fazer isso me deixou mais claro, né? Era parte do curso. Tinha gente que já durante o curso já pegava projetos de iniciação científica, sabe? Porque eles queriam ter essa experiência ou porque já sabiam que queriam fazer pesquisa, então eles já começavam desde a faculdade a entrar em projetos e a fazer pesquisa. Eu nunca fiz isso, então eu entrei nesse estágio ali meio que só para me formar mesmo, porque eu não tinha interesse. Realmente eu queria fazer aquele curso, sair de lá com o trabalho ali no laboratório, fazendo as coisas, fazendo as análises, sabe? Mas é isso, fiz esse estágio e me formei. E aí, basicamente, com todo o conhecimento que eu consegui no curso e todas as áreas às quais eu fui exposta, eu pensei, ok, o que eu vou fazer da minha vida agora? E eu meio que decidi que eu tinha que fazer um mestrado, porque realmente o meu curso era muito básico, era tipo só mostrar todas as coisas que existem ali, mas eu não me sentia capaz de fazer nada, né? Então, mesmo que eu me inscrevesse ali para um trabalho de análise laboratorial, eu não sabia nada. Então, eu pensei, o que eu gostei nesse curso? Então, eu pensei, se eu tiver que trabalhar com alguma dessas coisas, eu gostei muito de imunologia, eu gostei de genética, que já era suspeito, mas estava confirmado que eu gostava de genética, e eu gostei muito dessa área, assim, de engenharia de tecidos. Um belo dia eu vi uma propaganda ali de uma empresa que chamava Cell Inc., que basicamente eles estavam produzindo tintas, né, umas matrizes celulares ali para você poder criar órgãos com impressoras 3D. E eu achava isso muito legal. Então, se eu fosse fazer pesquisa nessa época, eu estava considerando os mestrados que fossem me ensinar a fazer esse tipo de coisa, né? Tipo, como é que a gente consegue pesquisar como fazer, por exemplo, uma orelha para, né, para a pessoa poder ainda ter ali a audição dela depois de ter perdido a orelha, ou as mãos, ou sei lá o que, a pele. Então eu gostava muito dessa ideia de engenharia de tecidos. E aí nessa época, de novo, eu fui fazer o que os meus professores tinham me falado, que é tipo, vai atrás de cursos que você poderia fazer e dá uma olhada no currículo e ver se você consegue se imaginar sendo feliz estudando essas matérias. E outra coisa que eu gostava na época também era bioinformática, então eu fui olhar essas coisas. Para imunologia, eu perguntei para minha professora de imunologia, na época que eu fui escolher o estágio também, né? E ela me falou, basicamente, se você trabalha com imunologia, você vai fazer pesquisa e você vai desenvolver algum medicamento ou tipo vacina e você vai, assim, ganhar dinheiro ou reconhecimento por isso, sei lá, 10 anos depois, sabe?
e vai ser pesquisa. E eu pensei, bom, eu não quero isso. Então eu já nem tinha feito estágio em imunologia, apesar da matéria em si ser muito legal. Então, imunologia eu deixei de lado, bioinformática eu comecei a olhar os cursos, até que pareciam legais, mas aí eu me imaginava fazendo uma matéria ali de programação em R e não sei o que de vetores, e eu pensei, cara, eu acho que isso seria o tipo de coisa que não tem nada a ver comigo, que eu gostaria de imaginar que depois que eu terminei esse curso, eu tô trabalhando com isso, eu sou aqueles hackers super legais ali que fazem as coisas, entendem programação, só que eu mesmo chegar e sentar a minha bunda ali na cadeira e começar a estudar essas coisas, parece um porre. Estatística, lógica, parecia muito chato. Então eu pensei, eu gosto muito da ideia da bioinformática, mas eu realmente não consigo me imaginar fazendo esse curso. Então, infelizmente, deixei de lado, o que é uma pena, porque também é uma área que é muito interessante e abre muitas portas e dá dinheiro. Então, sobrava a parte de engenharia de tecidos e eu achei cursos interessantes sobre isso, só que também sempre coisa muito voltada para pesquisa, o que também não era o que eu gostava. E quando eu fui pesquisar coisa associada à genética, que eu descobri a parte de aconselhamento genético. E eu acho que eu estava fazendo uns cursos de graça ali, acho que no Coursera, esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu cheguei ao termo aconselhamento genético. E aí eu descobri cursos de aconselhamento genético. E com isso, eu vi o que você precisava para ser aceita nos cursos, né? Então, eles queriam algum tipo de experiência, inclusive, tipo, qual a sua formação. E eu, formada em biologia, conseguiria entrar nesses cursos, né? Só que eles também queriam experiência ali em aconselhamento, né? Então, tipo, eles davam exemplos de coisas tipo CVV, em que você atende pessoas em situação de crise, né? Então, eles falavam, a gente gostaria que você tivesse esse tipo de experiência, blá, blá, blá. E aí, eu, morando em Brasília, tive muita dificuldade de achar alguma coisa que eu pudesse ser exposta a isso, porque tudo meio que estava fechado, as pessoas que eram alunas de psicologia ou já eram psicólogas e queriam ter experiência. Então eu fui procurar coisas que eu poderia fazer de aconselhamento para me inscrever nesses cursos de genética. E aí nisso eu encontrei um serviço de genética que abriu as portas para mim e eu pude ver o serviço de aconselhamento, né? Eu pude ver as consultas de aconselhamento genético e foi nisso que eu me descobri. Então, vendo ali os atendimentos, eu achei super interessante e todos os cursos que eu fazia ali à parte, ou todas as coisas que eu lia por interesse próprio, dessas discussões de atendimento não diretivo ou diretivo, todas as discussões éticas relacionadas a isso, eu achava super interessante. E ainda tinha a parte dos testes genéticos e todo o mecanismo por trás, que era para mim super interessante, sabe? Então foi aí que basicamente eu saí. Durante o curso eu fui vendo que eu não queria fazer pesquisa, que eu não queria fazer engenharia genética, que eu basicamente queria um trabalho simples ali, tipo, o que é que eu preciso fazer só para sentar ali, do jeito que essas médicas ou biólogas estão fazendo ali, atendendo os pacientes. E é isso, a minha vida é atender paciente, pedir exame, escrever laudo e fazer o aconselhamento dessas pessoas, né? Então, foi depois da faculdade mesmo que eu descobri que eu gostava dessa área. Durante o curso eu não ouvi falar da palavra de aconselhamento genético como carreira, mas como talvez um procedimento que existe ali na parte da genética que é feito, mas não como carreira. E como eu falei ali, até quando eu me formei, eu ainda não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu só sabia que eu não queria fazer pesquisa e eu não queria dar aula, que é uma das coisas que as pessoas mais pensam na biologia, né? Eu queria justamente ser essa pessoa ali que trabalha numa clínica, num consultório e fica atendendo pacientes, né? Então, se você terminou o seu curso e você está meio perdido na vida, faz parte. E mesmo que você já tenha uma carreira e você já tenha trabalhado anos ali fazendo alguma coisa, sempre é hora de mudar e seguir uma nova carreira se você acha que é isso que você vai gostar. E uma das coisas que me ajudou muito foi fazer o que os meus professores tinham falado, né? De olhar o currículo, de fazer uns cursos que talvez não fosse um mestrado, né? De 2 anos, fazer um curso mais curto ali para você ter um pouco de noção se é aquilo que você quer fazer na sua vida, né? Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês também. Se vocês são alunos e vocês passaram por coisas parecidas, comentem aqui. Eu acho super interessante quando as pessoas não estão nem na graduação ainda e elas meio que já estão interessadas em aconselhamento genético. Acho super interessante. Então, se esse é o seu caso, você tem interesse em trabalhar com aconselhamento genético,
Coloca aqui nos comentários um pouco da sua história, como é que você descobriu essa área. E eu acharia super interessante saber um pouco da história das outras pessoas. E é isso, eu ainda acho que continua uma área muito nichada, é difícil de conseguir experiência nisso, é difícil de achar cursos de genética humana, mas com certeza tá muito melhor do que o que eu passei, tipo, muitos anos atrás. E é isso, espero que tenha sido interessante. Comentem aqui mais pra eu saber um pouco sobre vocês.